Fala amigos, fala amigas, professor Carlos Erdi aqui falando, e hoje eu vou falar para vocês 10 coisas que um fisiologista faz. Eu trabalhei durante 15 anos como fisiologista e separei 10 atribuições importantes que o fisiologista do exercício ele acaba tendo como responsabilidade dentro da sua rotina. Vamos lá? Vamos falar então do primeiro? Bom, a primeira coisa que um fisiologista faz são os testes físicos. As avaliações físicas, elas podem ser de ordem morfológica, as antropométricas de composição corporal para verificar o biotipo, testes na área neuromuscular para verificar os níveis de força, níveis de potência, testes na área cardiovascular para observar o nível de resistência do atleta, testes de maturação, testes de mobilidade. Independente se você for trabalhar, ou se você já trabalha no contexto coletivo, individual, é muito comum que você faça esses testes e verifique o perfil da sua equipe. Bom, a segunda função muito importante é a montagem do planejamento. O fisiologista, na maioria das vezes, é o responsável por organizar todo o planejamento e direcionar qual a periodização melhor a ser adotada para aquele momento. Porque em cima desses testes, dessas avaliações, você vai ter um perfil da sua equipe e em cima agora do treinamento, da montagem dessa periodização, que você vai alcançar os melhores desempenhos e ápices de acordo com os meses, com as semanas e com o objetivo principal. Se for uma equipe, por exemplo, visa-se uma competição. Se for, por exemplo, para a saúde, qualidade de vida, um ganho de peso, uma perda de peso. Então a montagem do planejamento, o fisiologista, na maioria das vezes, é ele que organiza esse processo. E aí a gente entra no terceiro ponto, que é o controle de carga. O fisiologista, na maioria das vezes, ele é o responsável por organizar e controlar a intensidade do treino, o volume, a duração. Em cima desses aspectos que você vai ter uma ideia como o atleta está se adaptando àquele treinamento, se ele está muito acima, se ele está muito abaixo. Controlar a intensidade ou controlar a carga de intensidade para os atletas, para o público, é importante para que você consiga chegar no seu objetivo. Por isso é importante também que o fisiologista tenha um conhecimento dos aparelhos tecnológicos disponíveis, dos programas estatísticos disponíveis, para que ele possa utilizar como ferramenta nesse processo. Um quarto processo é a recuperação. Direcionar o processo pós-treino, pós-jogo, pós-competição é importante para a gente identificar o seguinte: qual tipo de recuperação que o atleta deva fazer, ativa, passiva, qual protocolo adotado para que você diminua possivelmente um desgaste durante um período desse atleta. Então, direcionar qual modelo de recuperação é importante. Controlar essa recuperação é algo que o fisiologista ele faz isso com frequência, se adaptando também em cima dos recursos tecnológicos, de toda a literatura científica que te dá o suporte para isso. A quinta função, que é muito importante para um fisiologista, é o alinhamento com as áreas da saúde. A gente tem outras áreas do conhecimento que influenciam diretamente o desempenho. Se o fisiologista tem essa preocupação de controlar o desempenho, a nutrição vai influenciar muito, a psicologia, a fisioterapia, a medicina. Então a conversa com esses profissionais e o alinhamento entre essas áreas é importante para que se tenha o melhor desempenho dos atletas. Ao meu ver, esse alinhamento multidisciplinar é algo fundamental para que você consiga ter uma harmonia e uma sequência do seu planejamento. E aí em sexto, se a gente falou no quinto, que é o alinhamento com a área da saúde, em sexto a gente vai falar o alinhamento com a área específica. No caso do futebol, você precisa fazer o link com a área técnica, o link com a preparação física. Se você tem um treinador que tem o desejo de ter a sua equipe em melhores condições em determinados momentos ou durante todo o momento, o fisiologista ele precisa fazer esse link, esse alinhamento com essas áreas. Manter o grupo homogêneo para que você consiga ter os melhores resultados. O alinhamento de todas essas áreas do conhecimento da saúde, todos esses planejamentos, controles de carga, as avaliações, é o momento de você agora transmitir para a área técnica. E o fisiologista, na maioria das vezes, ele é responsável por fazer também esse link. Em sétimo, a gente tem a busca constante pela evidência científica. O fisiologista ele tem a sua origem por trabalhar sempre baseado em evidência. Quando surgir um problema dentro de um ambiente esportivo, por exemplo, qual é a resposta?
procura um fisiologista que ele vai te falar. Ele é um profissional vinculado, na maioria das vezes, ao ambiente científico, né, a área acadêmica, então ele vai ter a resposta para que ele possa sempre trabalhar em evidência. Isso é uma responsabilidade muito grande para os profissionais que desejam atuar e trabalhar nesse âmbito. A gente evita de focar algo que não tem a validação científica, por exemplo. Se você hoje, enquanto fisiologista, tem um equipamento que lhe permite controlar a sua carga de treino, por exemplo, e você é patrocinado, financiado por esse equipamento, aí tem um conflito de interesse muito grande. Você primeiro tem que ver se o equipamento é válido e confiável. Então, buscar a evidência científica é uma grande responsabilidade para os fisiologistas. É muito comum nas clínicas, nas empresas e nos clubes você encontrar metodologias de trabalho, filosofias de trabalho, e o fisiologista, em alguns momentos, ele organiza essas diretrizes e esses protocolos, se baseando na evidência, obviamente. Se você tem, por exemplo, no futebol, um modelo de jogo baseado numa filosofia dentro de um clube, né, isso precisa ser adotado e baseado em evidência para que você consiga, né, chegar no ápice nos melhores desempenhos desses atletas. Se você tem uma clínica que o objetivo é trabalhar com grupos especiais, todos os protocolos e as diretrizes precisam ser baseadas em evidências em cima das suas diretrizes, das suas áreas. Encontrar as diretrizes e os protocolos corretos é algo fundamental no contexto esportivo e também de saúde, onde o fisiologista trabalha com frequência. E o nono é a produção dos relatórios, porque esses relatórios vão fazer com que, na maioria das vezes, as empresas, os clubes, os centros esportivos, possa fazer mudanças de políticas na gestão se baseando nesses relatórios. Um exemplo, você faz um relatório das incidências das lesões acometidas no mês. E aí você percebe, de acordo com a taxa da incidência, que naquele momento o valor está muito acima do que proposto, do que dito na literatura para aquele grupo e para aquele propósito. De posse dessa informação, o gestor ele precisa verificar as mudanças necessárias para diminuir essa taxa. Se a mudança vai ser no local do treinamento, o horário, os recursos de alimentação, de descanso, do próprio treinamento, aí já é outra história, mas é importante que o fisiologista ofereça subsídios e informações necessárias para que as políticas de gestões dos ambientes esportivos, dos ambientes clínicos, possam ser instaladas de acordo com a necessidade. E a décima, uma necessidade importante para o fisiologista: ministrar cursos e ministrar palestras, de preferência de formas gratuitas, dissipar o conhecimento. Isso aí é algo extremamente importante para que ele possa contribuir não somente com o esporte no país, mas também com a saúde e a qualidade de vida das pessoas, sempre de forma responsável. Essas foram as 10 coisas que um fisiologista faz. Espero que você tenha gostado. Se você é da área da medicina esportiva, que a gente encontra profissionais da área médica trabalhando como fisiologistas, é muito comum você encontrar profissionais de educação física com as suas especializações. Procure sempre verificar de onde é esse profissional, onde ele estudou, né, qual a expertise dele, porque o fisiologista tem uma responsabilidade muito grande, tá? Eu espero que você tenha gostado. Deixa aí a sua curtida, coloque nos comentários se você tem mais alguma informação para acrescentar, tá bom? E é isso aí, se inscreve também no canal, um forte abraço, até a próxima. Você usa músculos todos os dias para fazer suas atividades. Essa mulher está usando músculos para respirar, circular o sangue e mover suas mãos para fazer anotações. Seu tecido muscular cardíaco e liso são involuntários. Você não controla suas ações voluntariamente. Músculos esqueléticos trabalham sob controle voluntário. Músculos esqueléticos são compostos por feixes de fibras musculares. Fibras musculares são células longas e cilíndricas, contendo vários núcleos. Os músculos se contraem ou relaxam quando recebem sinais do sistema nervoso. Uma junção neuromuscular é o local da troca de sinais. Esse é o local onde o bulbo sináptico de um axônio terminal se conecta à fibra muscular. Fibras musculares são compostas de muitas miofibrilas. Uma miofibrila contém unidades contráteis chamadas sarcômeros.
Sarcômeros correm adjacentes um ao outro ao longo de toda a miofibrila. Cada sarcômero consiste de filamentos de proteínas finas e grossas que dá aos músculos esqueléticos sua aparência estriada. O músculo contrai quando esses filamentos deslizam uns sobre os outros. Os filamentos grossos são formados pela proteína miosina, os quais são ancorados no centro do sarcômero, chamado de linha M. Os filamentos finos são formados pela proteína actina, os quais são ancorados às linhas Z nas extremidades do sarcômero. Como os filamentos de actina são ancorados na linha Z, o sarcômero encurta em ambos os lados quando os filamentos de actina deslizam sobre os filamentos de miosina. Embora a ação entre os filamentos seja descrito como deslizamento, os filamentos de miosina realmente puxam a actina em todo o seu comprimento. As pontes cruzadas dos filamentos de miosina se ligam aos filamentos de actina e exercem força neles para movê-los. Essa ação é conhecida como o mecanismo dos filamentos deslizantes da contração muscular. Neste modelo, os sarcômeros encurtam sem que haja alterações no comprimento dos filamentos finos ou grossos. A contração começa quando um ATP ligado à miosina é hidrolisado a ADP e fosfato inorgânico. Isso faz com que a cabeça da miosina se estenda e possa se ligar a um sítio de ligação da actina, formando uma ponte cruzada. Uma ação conhecida como força motriz é ativada, permitindo que a miosina puxe o filamento de actina em direção à linha M, encurtando o sarcômero. O ADP e fosfato inorgânico são liberados durante a força motriz. A miosina permanece ligada à actina até que uma nova molécula de ATP se ligue, liberando a miosina para ou entrar em um novo ciclo de ligação e mais contração muscular, ou permanecendo não ligada, permitindo ao músculo relaxar. A contração muscular é controlada pelas ações do cálcio. Os filamentos finos de actina são associados com proteínas regulatórias chamadas de troponina e tropomiosina. Quando o músculo está relaxado, a tropomiosina bloqueia os sítios de ligação para as pontes cruzadas na actina. Quando os níveis de íon cálcio são altos o suficiente e o ATP está presente, os íons cálcio se ligam na troponina, que desloca a tropomiosina, expondo os sítios de ligação à miosina na proteína actina. Isso permite à miosina se ligar ao sítio de ligação da actina, formando uma ponte cruzada. Os íons cálcio são estocados no retículo sarcoplasmático e são liberados em resposta a sinais do sistema nervoso para uma contração. As moléculas de neurotransmissor são liberadas por um neurônio e se ligam a receptores que despolarizam a membrana da fibra muscular. O impulso elétrico viaja para dentro da fibra pelos túbulos T e liberam o cálcio estocado. Os íons cálcio fluem para as miofibrilas, onde acionam a contração muscular. À medida que a actina e miosina deslizam umas sobre as outras, o sarcômero todo encurta, aproximando a linha Z com a linha M. Como os sarcômeros nas miofibrilas contraem, a fibra muscular inteira irá encurtar. Quando a fibra muscular contrai como um todo, o músculo produz força o suficiente para mover o corpo, permitindo que você faça suas anotações. O sistema cardiovascular garante transporte de sangue rico em oxigênio e nutrientes para todo o corpo humano, para alimentar os órgãos e se livrar do lixo que fica. Consiste de 3 tipos principais de vasos sanguíneos que formam um sistema fechado: as artérias, as veias e os capilares. Esses 3 tipos de vasos sanguíneos compõem um conjunto de 100.000 quilômetros através de todo o corpo. Com uma artéria que transporta o sangue no sentido do coração para as veias dos órgãos, e as veias dos órgãos, ao contrário, transportam em direção ao coração. A artéria é, portanto, um vaso que sai do coração. A veia é um vaso chegando ao coração. Todos os órgãos são ricamente irrigados por uma imensidão de pequenos vasos sanguíneos que seguem até os capilares.
Os capilares são interligados em todos os órgãos, então é no nível desses vasos que as trocas são feitas. Trocam os nutrientes, além de dióxido de carbono e oxigênio. O organismo se livra de dióxido de carbono e outros resíduos. O suprimento de sangue e as trocas são importantes. E essas trocas só são possíveis porque o sangue circula constantemente nos vasos. O sangue é posto em movimento pelo coração, que funciona como uma bomba. O motor da corrente sanguínea é o músculo oco e particionado. Em cada contração, ele impulsiona sangue nas artérias. O coração tem 4 cavidades, com um lado direito e um lado esquerdo, cada um composto de um átrio e um ventrículo. O lado direito recebe sangue pobre em oxigênio. Do lado esquerdo, ao contrário, o sangue é enriquecido de oxigênio após sua passagem pelos pulmões. Cada contração impulsiona sangue a entrar nas artérias. Durante um batimento cardíaco normal, o sangue pobre em oxigênio é enviado de volta pelos órgãos, entra no átrio direito através da veia cava. A contração do átrio direito passou pelo ventrículo direito, que, contraindo-se por sua vez, envia o sangue aos pulmões através da artéria pulmonar. Após sua passagem nos capilares dos alvéolos pulmonares, o sangue é enriquecido com oxigênio e se livrou de seu dióxido de carbono. Então ele retorna ao átrio esquerdo, deixado pela veia pulmonar. A contração do átrio esquerdo cresce no ventrículo esquerdo e impulsiona o sangue na aorta para ser distribuído nas artérias de todo o corpo. Este é o ciclo de vida para o corpo do ser humano, que se repete infinitamente. Inscreva-se em nosso canal, dê um clique em curtir e ative as notificações.